A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25 e versículo de número 20, 21 e 26, que vai nos dizer assim. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora o versículo 26. Depois nasceu irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você observa que diante da impossibilidade na casa de Isaac, ele orou ao Senhor. Isaac não se precipitou. Isaac não cometeu o mesmo erro que o seu pai e a sua mãe havia cometido. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: não seja uma pessoa precipitada, mas seja alguém que ora e aguarda de Deus uma resposta. Deus me trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer que muitas vezes haverão impossibilidades, é isso mesmo. Diante da promessa que Deus te fez, diante daquilo que Deus te falou, mas o seu papel não é se posicionar como você acha que tem que ser. Não é querer dar um jeito, ribiandarasto, para que a palavra de Deus se cumpra. O seu papel é confiar no Senhor. É orar ao Senhor até que Ele responda. Muitas vezes ficamos aflitos e angustiados porque somos portadores de grandes promessas, porém o nosso cenário é totalmente contrário. Quando olhamos para o cenário dos patriarcas, nós observamos que mesmo sendo portadores de grandes promessas, haviam também grandes impossibilidades. Então Deus, Ele já está falando contigo e dizendo: aqueles que carregam grandes promessas também vivem grandes impossibilidades. Porém, as impossibilidades não são, irmãos, para que a gente venha agir precipitadamente. As impossibilidades são para que a gente ore e provoque milagre. Declare comigo: eu vou orar até provocar o meu milagre. Eu vou orar até provocar o meu milagre. Você não pode se posicionar querendo resolver as coisas com a força do seu braço. Sabe por quê? Porque com a força do seu braço vai dar problema. Arabasto, ramandarai. Mas quando você ora, quando você não desiste, porque Isaac não desistiu. Foram 20 anos Isaac orando para que Rebeca gerasse. Humanamente falando, irmãos, era impossível, porém ele acreditou no Deus que fez a promessa. Talvez Deus te fez uma promessa tão grande, mas humanamente falando, ela é impossível de acontecer. Os obstáculos são grandes, a porta fechada realmente há muito tempo não se abre. Você olha e vê o céu de bronze, você não vê sinais de que vai acontecer milagre. Mas o que eu acho interessante aqui é que a Bíblia diz que o Senhor lhe ouviu as orações. Versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quando fala orações, fala no plural, então é sinal de que Isaac orou muito. Isaac não orou uma vez só e deixou de lado, não. Quando Isaac, ele casou com Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. Quando Esaú e Jacó nasceram, Isaac tinha 60 anos. Então nós observamos que foram 20 anos de espera, 20 anos orando por um milagre. Muitas vezes, irmãos, oramos 1, 2, 3 vezes, 1 ano, 2 anos, mas quando não vemos o resultado, queremos parar. Queremos esmorecer. Talvez você entrou aqui e você não está vendo o resultado de oração. E hoje você diz: Deus, a minha vontade é de parar. A minha vontade é de desistir, porque não está fazendo para mim sentido nenhum continuar orando. Não está fazendo para mim sentido permanecer colocando isso aqui diante do altar do Senhor, sendo que eu não vivo resposta. Sendo que há muito tempo eu venho pedindo. Você observa aqui que Isaac não pediu pouco tempo. Rabasturiante, urabaia. E na nossa vida não vai ser diferente, meu irmão e minha irmã. O Senhor, Ele nos trouxe aqui com esta palavra para falar conosco e para nos dizer: continue insistindo, porque a oração, ela provoca milagre.
A oração, ela traz resposta. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode retroceder, porque você não está vendo o resultado ainda. Declare comigo: eu não vou desistir, pois o resultado vai chegar. Eu não vou desistir, pois o resultado vai chegar. Isaac não cometeu o mesmo erro que seu pai, porque nós observamos que Sara e Abrão, eles colocaram quem não deveria no meio. Então Isaac sabia da história de seu pai. Isaac com certeza pensou: eu não quero repetir o mesmo erro. Minha irmã e meu irmão, não cometa o erro de Sara, de Abraão, com a precipitação, porque se precipitar vai dar problema. O Senhor está falando contigo através dessa palavra e dizendo: aguarde. Mesmo que já tenha meses, anos você orando, continue orando. Isaac, ele orou. E não foi uma vez só não. E Deus, ele ouviu as orações, no plural. Foram muitas orações, com certeza, irmãos. Foram muitas lágrimas. Porque só aqueles que oram por um milagre sabem o quanto é difícil. Tem dias que nós clamamos por milagres, abrindo os nossos lábios e declarando e determinando com muita fé. Mas tem dias que nós não temos nem força para falar. Tem dias que as lágrimas falam por nós. E talvez você está nessa fase, você já não está conseguindo mais nem falar. Você já não está mais conseguindo verbalizar e você entrou aqui pensando em parar. Pensando em desistir sobre algumas coisas, sobre algumas causas que humanamente falando são impossíveis. Mas o Senhor, ele fala contigo de maneira clara dizendo: Isaac não desistiu. E ele viu a mulher dele, a esposa dele gerando. Se você não desistir, você vai colher frutos. Se você não desistir, vai haver resultados, irmãos. Nós só sabemos o resultado das coisas quando perseveramos. Quando não desistimos. Quando não abrimos mão do propósito de Deus. Declare comigo: eu não vou abrir mão do propósito de Deus e eu vou ver o resultado. Eu não vou abrir mão do propósito de Deus e eu vou ver o resultado. Deus tem resultado para você. Ele diz para você hoje: continue orando, porque a oração vai surtir efeito. A oração nunca é em vão, irmãos, mesmo que a causa seja difícil. Mesmo que hajam impossibilidades, no plural também, porque a impossibilidade muitas vezes é tão grande, mas tão grande, que acarreta outros problemas e acabam tendo na nossa vida impossibilidades. Ao invés de ser um problema só, ele acaba virando vários. Porque, irmãos, não era somente um problema na casa de Isaac, não era só porque a mulher dele não gerava, não era só isso. Era a continuação de uma descendência. Era sobre uma palavra de Deus que, se Rebeca não gera, não ia ter descendência, a palavra de Deus não se cumpriria. E tem pessoas aqui que bem sabem o que é isso. Você diz: Deus é tua promessa, Deus é tua palavra, e você fica ansioso para ver o cumprimento. Só que Deus está dizendo: se eu fiz a promessa, só fique na posição. Só ore por esta promessa. Só ore para que eu abra a porta. Só ore para que eu traga a cura. Rabasturiantui. Isaac não cruzou os braços. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: não é para você cruzar os braços. Não é para você dar a causa como perdida, mesmo que humanamente falando tudo seja contrário. O que você precisa fazer é perseverar. Porque chega um tempo, irmãos, que a resposta chega. Se a gente não desistir, se a gente escolher não abrir mão, se a gente escolher não deixar o propósito de lado, escolha em nome de Jesus a perseverança. Escolha em nome de Jesus continuar, amanturabaia. Escolha permanecer. Porque quando você permanece, quando você continua, quando você tem o foco, você consegue viver promessas. Por que tem muita gente que recebe a promessa, mas não vive muitas vezes, irmãos? Deus até falou algo bom, bonito, glorioso a respeito de alguém, mas a pessoa às vezes não quer, irmãos, pagar o preço. Não quer ser perseverante. E a falta de perseverança nos faz desistir. E quando nós desistimos, nós não podemos cobrar de Deus aquilo que é pra gente fazer. Isaac tinha que perseverar em oração. Isaac precisava permanecer crendo na promessa e aguardando no tempo de Deus. A resposta para você hoje é: aguarde no tempo de Deus. Irmã, mas Deus não me respondeu ainda. Pois é, mas não é no seu tempo. Um dos patriarcas orou 20 anos para ver a palavra de Deus se cumprindo. O que nós precisamos fazer, irmãos, é ter paciência.
No mundo que a gente vive, nós queremos a resposta instantaneamente, mas Deus está falando conosco através dessa palavra dizendo: eu quero fazer milagres na tua vida. Eu quero trazer respostas para você, mas é no meu tempo. Muitas vezes Deus permite esse tempo de espera para nos moldar, irmãos, para nos ensinar a sermos perseverantes, resilientes, maduros, pessoas que não desistem com facilidade. O Senhor, irmãos, ele permitiu uma espera de 20 anos na história do patriarca Isaac. E na minha e na sua história não é diferente. Ele permite o tempo da espera. Para quê? Para a gente ser trabalhado, para a gente ser moldado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Chega um momento em que a resposta chega. Talvez você não vá orar 20 anos. Talvez seja 2 anos, 1 ano. Eu não sei qual é o tempo de Deus contigo. Mas eu quero lhe dizer, se você perseverar, a resposta vai chegar. Só vive resultados aqueles que suportam o processo. Os patriarcas passaram por processo. Você vai observar que não era só na casa de Isaac que tinha impossibilidade, não. Mas na casa de Abraão também, porque Sara era estéril. Na casa de Jacó também houve impossibilidade, porque Raquel era estéril. Então nós observamos, irmãos, que Deus ele provou a fé dos patriarcas. E conosco não vai ser diferente. Muitas vezes Deus vai provar a nossa fé. Ele vai permitir tudo ser contrário, tudo ser adverso, na mão de Urabaia, para ver como está o nosso coração, para ver como está a nossa perseverança, para ver se vamos crer na palavra dele, ou se vamos olhar para o cenário e vamos desistir, ou se vamos olhar para o cenário e dizer, não, muito difícil, eu não quero saber de promessa, eu não quero saber de resposta de Deus, por quê? Porque dá muito trabalho. Não seja alguém que não tem força para lutar, que não tem resiliência. Mas seja alguém que encontra força em Deus. Seja alguém que diz, eu vou continuar até o fim, até eu ver o cumprimento da palavra. Foram orações, não foi oração. Foi no plural, Isaac fez orações, mas Isaac não se posicionou de forma errada. Não se posicione de forma errada, aguarde. Declare comigo, eu vou vigiar com os meus posicionamentos e vou aguardar. Eu vou vigiar com os meus posicionamentos e vou aguardar. O Senhor está falando contigo e dizendo, aguarde. Espere, não se precipite. Ai, irmã, mas eu quero tomar uma atitude, uma decisão. Se você quiser, você pode tomar. Porém, saiba que haverá consequências. A consequência é que a casa de Isaac não colheu porque ele aguardou. A casa de Abraão colheu, porque Abraão e Sara se precipitaram. Então, quando você aguarda, você não colhe consequências. Quando você aguarda, Deus mesmo te dá vitória no tempo dele. Versículo de número 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Ou seja, o tempo de Deus chegou. Rebeca deu à luz a filhos. Deus deu para Isaac 2 filhos, irmãos. Por quê? Porque Isaac aguardou. Quem aguarda recebe porção dobrada. Quem aguarda, irmãos, recebe de Deus além do que pediu. O Senhor está dizendo, eu vou te surpreender, mas se você aguardar, se você compreender que o teu tempo é diferente do meu, e eu só vou agir no meu tempo, mesmo que você esteja ansiosa, mesmo que você esteja ansioso, Deus não vai trabalhar na sua ansiedade, porque Deus não trabalha na ansiedade, irmãos. Precisamos pedir ao Senhor para limpar o nosso coração e tirar do nosso coração toda a ansiedade, porque Deus tem reservado algo melhor para mim e para você. Deus reserva algo melhor para quem se posiciona, para quem ora, para quem faz orações no plural, como Isaac. Isaac foi perseverante no que queria. Declare comigo, eu vou perseverar no que eu quero e Deus vai fazer milagres. Eu vou perseverar no que eu quero e Deus vai fazer milagres. Pedi, dar-se-vos-á. Você precisa pedir, você precisa insistir. Você precisa bater. Você precisa fazer a sua parte para que Deus faça dele. Peça, ore, suplique, importune como a viúva que importunou o juiz iníquo. Seja alguém que não deixa o céu te esquecer, mas constantemente você está lá na oração dizendo, Senhor, Senhor salva, Senhor cura, Senhor liberta, Senhor transforma. Que a sua oração seja uma rotina, Ramanchurabacandarai, na tua vida, a ponto de provocar milagres. Porque Deus quer te fazer viver o sobrenatural. Irmãos, só vive o sobrenatural quem persevera. Só vive o sobrenatural quem não desiste.
Só vive o sobrenatural quem não olha para o tempo, mas olha para aquele que fez a promessa. Deus tinha feito uma promessa para os patriarcas e ele mesmo se encarregaria de cumprir. Deus te fez uma promessa, só continue na posição, só continue perseverando, porque quando você continua, Deus faz milagre acontecer. Quando você continua, Deus faz resposta chegar. Quando você continua, você acaba vivendo milagres como você sempre sonhou. Mas isso é para quem persevera, é para quem não desiste e é para quem também não se precipita. Seja alguém que aguarda no Senhor, porque Ele tem resultados extraordinários para a sua vida. Persevere, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus. Nós não queremos ser, Pai, pessoas que se precipitam, pessoas que tomam atitudes, decisões, Pai, pela ansiedade, pelo calor do momento, ribiandarai, pela emoção. Mas nós queremos andar por fé, queremos ter uma fé como a fé de Isaac, alguém que não se precipitou, mas aguardou na resposta do Senhor, sabendo que a promessa se cumpre no teu tempo, conforme a tua vontade e o teu querer. Deus, não é sobre aquilo, rabasturianchurabacandarai, que os nossos olhos estão contemplando, mas é sobre a promessa que o Senhor fez. Isaac não olhou para as circunstâncias contrárias, Isaac não olhou para as impossibilidades, mas ele orou para provocar milagres. Queremos orar, Pai, orar todos os dias, incessantemente, até o milagre, até a resposta chegar, porque Tu és um Deus, Pai, de resultados na vida daqueles que não desistem, na vida daqueles que não retrocedem, na vida daqueles que não abrem mão do propósito. Deus, nós não queremos abrir mão do propósito. Nós não queremos abrir mão, Pai, por causa da ansiedade, daquilo que o Senhor tem determinado para nós, por causa de um momento de ansiedade, não. Queremos olhar para o foco, olhar para o alvo, para a palavra que o Senhor lançou e sabermos que o Senhor não erra alvo e sabermos que o Senhor vai cumprir no teu tempo. O Senhor entregou para Isaac mais do que ele pediu, porque aquele que aguarda em Ti tem porção dobrada. Aquele que espera com paciência no Senhor, Pai, o Senhor escuta o clamor e traz resposta. Queremos, Pai, ter mais graça, paciência para aguardarmos, Senhor, porque muitas vezes queremos que o Senhor venha agir conforme a nossa própria vontade, mas nada é no nosso tempo, tudo é no teu tempo e o tempo do Senhor é perfeito. Trabalha, Senhor, faz o milagre acontecer, Pai, traz a resposta para os teus filhos de maneira perfeita, como só o Senhor sabe, como só o Senhor pode, como só o Senhor consegue fazer, porque nós mesmos não conseguimos, Pai, fazer o milagre acontecer com as nossas próprias atitudes. O que a gente acaba fazendo, Pai, tomando atitudes, é se precipitar, é trazer problema. Então não queremos trazer problema, queremos aguardar na Tua resposta, queremos aguardar naquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. E eu sei que aquilo que o Senhor determinou para a nossa história vai acontecer e o Teu nome será glorificado. O Senhor não esqueceu de Isaac, o Senhor também não esqueceu, Pai, dos Teus filhos que têm clamado, suplicado, e o Senhor está dizendo: continue, não pare, continue orando, porque quando você ora, o milagre acontece, a resposta chega. O Senhor está te ensinando a ser perseverante, a não desistir com facilidade. Deus, nos ajude, nos dê força para continuarmos orando, porque nós sabemos que o milagre vem através da oração. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida e a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar
libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, meu Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, meu Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, continue. Não desista, não pare, mas seja alguém perseverante. Isaac só viu o resultado daquilo que ele havia pedido ao Senhor, que ele vinha pedindo, na verdade, porque foram orações, não foi somente uma oração, mas foram 20 anos ali, ele perseverando, ele pedindo e suplicando, e Deus atendeu. Mas ele só viveu o resultado porque ele foi perseverante. Se você quer viver resultados com Deus, você precisa perseverar em oração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.